E aí, maravilha, tudo certo? Ótimo! Quando sai o edital de um concurso, normalmente a primeira coisa que pensamos é o que vai cair na prova. Aí você vai lá na referência e descobre que tem um monte de livro enorme para ler. Mas será que é preciso ler tudo? A resposta é não. Seja qual for a banca, alguns assuntos dentro de um livro caem sempre mais que outros. E hoje vou te mostrar como utilizar o ChatGPT para identificar os assuntos mais cobrados e estudar de forma estratégica, indo direto ao ponto. Portanto, fica comigo até o final e descubra como otimizar o seu tempo e acelerar a sua aprovação. Ok, então vamos lá. Como eu disse, a minha ideia era fazer com que o ChatGPT identificasse quais os assuntos mais cobrados dentro de um livro. Porque normalmente os livros possuem diversos assuntos e as bancas costumam sempre priorizar alguns assuntos em detrimento de outros, ok? Então vamos lá, olha o que eu fiz. Primeiro eu coloquei exatamente isso que eu tinha falado anteriormente. Então tá aqui, ó. Quando a banca coloca um livro em sua referência bibliográfica, é óbvio que o ideal seria ler todos os livros. Porém, com a escassez de tempo e muitas vezes você precisa ler livros enormes, isso acaba tornando a tarefa inviável. Porém, é nítido que, do conteúdo de um livro, normalmente existem assuntos que são mais cobrados. A minha questão é: se eu fornecer um conjunto de questões de diversas bancas sobre determinado livro, você consegue retornar para mim os assuntos mais cobrados nos concursos sobre esse dado livro? Então o ChatGPT já começou a interação. Ele disse aqui, ó, que consegue. Se eu enviar as questões, ele vai fazer essa análise e vai me trazer como resultado tópicos recorrentes, capítulos ou temas específicos, tipo de abordagem, se as perguntas são mais conceituais, interpretativas, práticas, etc. E aí ele informa aqui, né, que isso pode ser útil para priorizar o estudo dos pontos mais importantes, direcionar revisões e resumos, criar simulados mais focados no que realmente cai. Isso aqui é importantíssimo. Então eu falei aqui, ó, ok, eu vou fazer um compilado dessas questões, trazer um arquivo só e junto eu coloco o livro para facilitar o seu trampo, beleza? Lembra que eu falei que eu gosto de tratar o ChatGPT como se fosse realmente uma pessoa, numa conversa mais natural. Eu acho que dessa forma as ideias, a interação acaba sendo um pouco mais fluida. Então eu peguei aqui o livro como referência, Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Esse livro aí tem mais ou menos 400 páginas. E aí, ó, eu coloquei o livro e coloquei as 20 questões. Como eu selecionei essas 20 questões? Aí eu fui procurando nos últimos 3 anos concursos de educação física e pegando questões com tema específico. No caso aqui, temas a respeito do livro Compreendendo o Desenvolvimento Motor, de Gallagher, Osmond e Goodway. Dessa forma eu vou levar muito tempo para fazer, selecionar 20 questões de diversos concursos. O ideal é, para facilitar o trabalho, ter acesso ao plano do Q-concursos ou Gran Cursos, que aí você consegue refinar as questões específicas, a área, a profissão do concurso, etc. Como eu não estou fazendo concurso, eu não tenho mais acesso a essas plataformas de questões, eu fui fazendo na mão mesmo, tá? Mas assim, para facilitar, para dar uma agilizada no processo, o ideal seria ter acesso a sites que trabalham com questões de concursos, beleza? Então aqui, ó, passei 20 questões, porém, ele apresentou um erro aqui para processar o livro. Então eu conversei aqui com o ChatGPT e perguntei se seria mais fácil para a leitura dele eu dividir esse PDF em partes menores. Daí ele respondeu: ótima ideia, meu brother, dividindo o PDF em partes menores fica muito mais fácil processar e analisar as questões, beleza. Então eu fui em um site específico que faz esse tipo de trabalho, que divide o arquivo PDF em partes menores. No plano grátis, pode ocorrer de ter problema como você anexa 2 arquivos e depois ele já trava e só no dia seguinte você vai conseguir colocar
os outros arquivos. Por isso eu digo que às vezes é importante fazer um investimento no plano Plus, porque você consegue otimizar mais ainda o seu tempo. Bom, feito isso, ele me retornou aqui, olha que interessante. Com base na análise do livro Compreendendo o Desenvolvimento Motor, de Gallagher, Osmond e Goodway, e nas 20 questões de diversas bancas de concurso, os assuntos mais cobrados são os seguintes, organizados do mais recorrente ao menos frequente. Eu esqueci de falar aqui, ó. Eu falei, bom, essa é a quarta parte. Agora que você tem o livro inteiro, faça uma análise do livro e das 20 questões que eu enviei e traga para os assuntos que mais são cobrados pelas diversas bancas de concurso a respeito do livro Compreendendo o Desenvolvimento Motor, de Gallagher, Osmond e Goodway. Aí eu falei aqui, elenque os temas do mais cobrado para o de menor incidência, ok? E agradeci, claro. E olha que fantástico. Primeiro assunto, fases do desenvolvimento motor. Daí aqui, colocou dentro desse assunto os temas que caem com maior frequência. Divisão das fases, características das fases, etc. Segundo, habilidades motoras fundamentais e especializadas. Depois, aptidão motora e seus componentes. Crescimento e desenvolvimento motor. Modelo de ampulheta do Gallagher, influência do envelhecimento no desenvolvimento motor, relação entre desenvolvimento motor e aprendizagem motora, plasticidade neural e adaptação do sistema nervoso, desenvolvimento perceptivo motor. Como eu já fiz um resumo desse livro, realmente é exatamente isso. O assunto mais cobrado desse livro são as fases do desenvolvimento motor e depois habilidades motoras fundamentais e especializadas. Então, a respeito desse livro, esses dois assuntos você não pode ter nenhuma dúvida neles. Eles caem assim de uma forma absurda. Quando nós falamos desse livro, você tem que ter aqui bem claro fases do desenvolvimento motor e habilidades motoras fundamentais e especializadas. Achei excelente, o que ele me trouxe aqui realmente é a realidade. Como eu já disse, eu já fiz um resumo desse livro e depois eu fiz esse mesmo trabalho que o ChatGPT fez. E aí eu cheguei nessa mesma conclusão. Portanto, o assunto de hoje era esse. Para você otimizar ainda mais o seu tempo, você pode pegar esses livros enormes, pedir para o ChatGPT analisar e fazer um link com questões que já caíram em concurso. E aí ele vai trazer os assuntos que são mais cobrados desse livro especificamente. Então, tá aí a dica. Quando sair o edital, tiver aquela batelada de livros e livros enormes, não precisa se desesperar. Vamos utilizar a inteligência artificial e ver quais são os assuntos mais cobrados. Assim, o ideal é ler todo o livro, mas eu sei que a maioria só começa a estudar depois do edital lançado. Então, se esse for o caso, pegue o livro, coloque para o ChatGPT, lê o livro em PDF, mande algumas questões de concurso e pede para ele trazer quais os assuntos cobrados a respeito desse livro. Ah, mas e se eu tiver o livro físico? Aí precisa fazer uma adaptação, né? Passar para o arquivo digital e pedir para o ChatGPT ler. Beleza? Então é isso. Ah, se você tentar uma outra inteligência artificial, comenta aí qual você utilizou, se realmente deu certo, se você conseguiu fazer todo esse trabalho em outra inteligência artificial. Beleza? Muito bom, valeu e até o próximo estudo.